A primeira pessoa que tem que comprar o teu negócio é o teu funcionário. Nossa matéria-prima, vamos dizer assim, São pessoas. Quantos anos você quer que a sua empresa tenha? eu sou uma mulher que eu amo pessoas, eu amo ver as pessoas evoluírem. A função do empresário, né, a função do gestor e do líder, causar esse certo incômodo no colaborador? Você já imaginou quantos anos você quer que a sua empresa tenha? Você já imaginou uma empresa com 10 anos? Uma empresa com 20 anos? Uma empresa com 30 anos? Uma empresa que você fundou? Imagine administrar uma empresa com 80 anos. Isso mesmo. Estou aqui com uma convidada que ela administra, ao lado do esposo, uma empresa que tem 80 anos. O quanto de história, o quanto que foi plantado, o quanto que essa empresa ela teve que se remodelar, o quanto que essa empresa ela teve que destruir alguns modelos para construir novos, o tanto que os empresários tiveram que se reinventar. Bom, esse é o nosso podcast de hoje, do Diamante Talk. Meu nome é Andresa Leite, sou mentora de empresárias desde 2018 e a minha missão é contribuir com você, mulher empreendedora, para que você cresça com qualidade, para que você tenha um negócio próspero e para que você construa aí uma vida com liberdade e um verdadeiro legado, que é o que essa empresa ela construiu. Um verdadeiro legado, não só na cidade que ela está inserida, mas em toda a região e dentro do mercado dela. Acho que dentro do mercado que ela está inserida, ela também é uma grande referência. Como que a gente faz isso? Eu falo muito sobre construção de legado, sobre construção de negócio, sobre solidificação de negócio. E é exatamente sobre isso e um pouco mais que nós vamos falar aqui hoje. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui, ative as notificações, porque cada episódio... Olha, eu vou falar uma coisa. Não sei se você já ouviu falar de Napoleon Hill. Napoleon Hill, ele foi o criador do termo mastermind. O que é mastermind? Napoleon Hill, ao longo da carreira dele, da trajetória dele, ele entrevistou vários empresários e esses empresários formaram, né, trouxeram muito da base do que Napoleon Hill ele ensina. E ele fala que a mente mestra de cada empresário, de cada pessoa que ele entrevistou, que passou por ele, fez com que ele desenvolvesse toda a metodologia dele e que ele criasse, se desenvolvesse como ele é conhecido hoje. E o Diamante Talk, eu falo que é um verdadeiro encontro de mentes mestras. Cada convidado que eu tô trazendo aqui, olha, eu vou falar uma coisa. Não tem como a gente não se preparar, não tem como a gente não estar pronta, não tem como a gente não trazer o melhor e não tem como você não compartilhar com outras pessoas. A gente vê tanto conteúdo de má qualidade, a gente vê tanta gente compartilhando tanto conteúdo, fake news, conteúdo ruim, desgraça, um monte de coisa que acontece. Por que não compartilhar as coisas boas? Então pegue já este vídeo, clique no compartilhar, mande esse link nos seus grupos de WhatsApp que tem outras empreendedoras, mande este link para outras pessoas poderem se munir cada vez mais de conhecimento. E não à toa, eu tô toda arrumada hoje, toda trabalhada no look, que na verdade é para receber essa convidada e eu acho que a gente tem, né, sempre que se cuidar, promover mudanças. Por falar em promover mudanças, se cuidar, eu quero falar de dois patrocinadores que estão sempre comigo aqui, que um deles é a LBF Semijoias. Olha esse colar que eu estou usando, brinco, anel, tudo que eu uso desde o episódio 0 aqui no Diamante Talk é tudo da LBF Semijoias. A LBF Semijoias é uma empresa atacadista de semijoias que está no mercado já faz bastante tempo e que, olha, eu vou falar uma coisa. As minhas mentorandas que compram no atacado e que vendem LBF Semijoias são donas de loja de shopping, são donas de boutique. Todas elas dizem que o carro-chefe do negócio delas são as semijoias da LBF. Então, se você vende semijoias,
traga a LBF para o seu portfólio de produtos, porque ele vai elevar o nível do seu portfólio de produtos aí. E o autocuidado também tem a ver com a gente se olhar, a gente ter um momento nosso, que é o Sundara Garden Spa, que também é o nosso patrocinador. E ontem eu tive um momento do Sundara, né? Por isso que eu tô toda relaxada hoje. Ó, tá uma nova Andresa, viu, hoje aqui. Uma nova Andresa hoje aqui, muito por esses momentos de autocuidado. Que é outra coisa que também eu vou falar depois com a minha convidada, porque eu sei que ela é uma pessoa que ela prioriza muito. Embora ela tenha uma baita de uma empresa, ela também prioriza muito esses momentos de se olhar, de se cuidar e de olhar para dentro e de cuidar de dentro para fora também. E eu vou passar agora a palavra para minha convidada. O nome dela é Viviane Senevis. Ela está à frente, como eu já falei, do Grupo Mercúrio, junto com o esposo dela, uma empresa de 80 anos. Imagine só, você, né? É lógico que não foi ela que fundou o Grupo Mercúrio, mas imagine você administrar e você cuidar de um legado que foi deixado lá atrás, né? E você permanecer esse legado vivo e o mais interessante, crescer esse legado, né, Viviane? Então é uma honra ter você aqui. Quanto tempo faz que a gente está para conciliar a agenda, né? Conseguir, né? Conciliar aí os horários, as agendas. Mas que bom que deu certo, é um prazer estar aqui. Obrigada, Andresa, por esse convite especial, e você sabe que eu admiro muito seu trabalho, admiro muito você como pessoa, e é um prazer que a nossa conversa hoje surta realmente, faça diferença na vida das pessoas que vierem a nos ouvir. Eu tenho certeza que vai fazer. A Viviane, ela é uma pessoa que eu conheci. A gente se conectou mais profundamente, acho que do ano passado para cá, né? Sim, sim. E ela é daquelas pessoas assim, eu até falei, foi aniversário dela ontem, gente. Ela tá no pós-aniversário aqui, olha só que honra. E ontem, quando eu mandei a mensagem para ela de aniversário, eu falei para ela que você tem uma missão muito grande. E não é de ser empresária. Lógico que ser empresária é uma missão muito grande, né? Administrar uma empresa grande, uma empresa de 80 anos. Mas a tua missão é realmente tocar as pessoas que passam por você. Exato. E eu acho que você consegue, né, transmitir muito isso. E eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse podcast aqui, elas vão ser tocadas profundamente por você. Amém. E eu quero que você se apresente. Nenhum dos episódios eu apresento o convidado, porque eu acho que nada melhor do que a pessoa falar dela, né? Vir de coração. Sim. Quem é a Viviane Senevis? Eu sou uma mulher que ama a minha família. A minha família é tudo que eu mais luto e para realmente preservar e conservar. Tenho 2 filhos, a Paola, que está com 15 anos, e o Henrique, que está com 11. E sou casada com o Henrico, já vai fazer 19 anos esse ano. Estamos juntos há 24 anos, então é uma longa jornada. E eu falando um pouquinho de Vivi, eu sou uma mulher que eu amo pessoas, eu amo ver as pessoas evoluírem. E eu vejo que hoje, conhecendo um pouco mais, depois de autoconhecimento, tudo, que isso sempre esteve no meu DNA, de ser aquela amiga que sempre trazia as outras para perto, sempre que eu via algo novo, de querer compartilhar. E isso é muito forte dentro de mim, de eu querer ver as pessoas evoluindo. Isso para mim é quando chega alguém lá na empresa que eu vejo que é um diamante bruto, eu gosto de lapidar, principalmente aquelas pessoas que se interessam. Então eu sou uma pessoa que acredito nas pessoas. E para isso eu me abasteço também, como a Andresa falou, tenho meus momentos de autocuidado, gosto de fazer atividade física, gosto muito de estudar, não é algo que sempre foi assim. Depois da pandemia veio muito forte essa questão do estudo, de aprofundar em muitas coisas. E então hoje eu amo estudar também, estudo muito sobre autoconhecimento, que é o que eu mais amo, desenvolvimento humano, autoconhecimento. Estudo também essa parte empresarial, né, que tem muita coisa que a gente precisa. Mas o que eu amo mesmo, que bate meu coração, é falar sobre pessoas, é conhecer de pessoas, é o que mais eu posso aprender para ajudar mais as pessoas, para evoluir um pouco mais. Porque eu evoluindo, né, eu acredito que as outras pessoas evoluem também, as pessoas que estão comigo. Então, eu sou essa pessoa, alegre, feliz, amo viver, amo compartilhar
coisas boas. E é isso, eu acho que aqui nessa vida a gente tá para realmente deixar uma marca. E eu escolhi deixar uma marca na vida das pessoas. Eu falo, tem pessoas que resolvem passar pela vida, né? E eu não quero só passar, eu quero realmente deixar essa marca aqui no mundo, ser diferente e dar trabalho, né, Andresa? Não é todo mundo que está disposto a isso. Então, eu escolhi estar nesse lugar de protagonismo, protagonismo primeiro da minha história, Uhum. né? Para depois eu poder trabalhar na história das outras pessoas e conseguir evoluir como empresa, como negócio, como empresária, como mãe, como esposa e como tudo. Então, eu acredito muito nisso e eu escolho isso todos os dias, realmente fazer a diferença no mundo e na vida das pessoas que estão à minha volta. Que demais, que demais. Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante. Eh, a mulher, por natureza, ela já tem essa característica mais de protetora, né, de proteger. Sim, Aí eu falo que quando a mulher, ela é mãe, empreendedora, tem colaboradores, ela às vezes ela tem o instinto de querer salvar todo mundo, colocar todo mundo debaixo da asa dela e ela esquece de si. E sim, é o que você falou, eu primeiro me cuidei para daí eu cuidar das pessoas. sim. Vocês têm, ao todo hoje, vocês estão com 400 colaboradores. 400 colaboradores. Eu até me apresentei como pessoa, né? E aí, me apresentando como profissional. O Grupo Mercúrio é um ecossistema hoje com 6 negócios, então a gente trabalha a nossa frente, né? Mesmo é a administração de condomínios. E depois vem a terceirização, a portaria à distância, imobiliária, seguradora e segurança eletrônica. Então, a gente está nesses 6 negócios hoje. E são 400 funcionários, uma equipe grande. A gente tem dentro lá da empresa da sede nossa, mais ou menos 100 funcionários e 300 espalhados, que daí são os terceirizados, que estão Uhum. em loco, né, nos condomínios. Então, isso que você falou sobre, né, a gente levar a maternidade pro profissional. Eu demorei muito tempo para conseguir aprender, né, sobre isso, porque não é uma coisa que você aprende na escola, né? Então, eu falo que foi muito na prática e foi muito com também acerto e erro e dos tombos que a gente leva mesmo, né? As Uhum. decepções que a gente vai tendo. E hoje eu tenho comigo uma frase que eu gosto de falar muito, né? Existe uma parte que eu nunca vou fazer, que é a parte do outro, Uhum. né? Então, eu sempre invisto nas pessoas, acredito nas pessoas, até o ponto que elas também estão, decidem aquilo. Porque se a pessoa não decidiu aquilo, você pode fazer o que for, você pode pagar um curso, você pode investir nela o que for. Se ela não decidiu, ela não vai, ela não vai. Exato. Então, eu sempre falo isso, a gente tem que muito perceber, né, ter esse feeling mesmo, né, de no meio do caminho a gente entender. Não, peraí, essa parte é minha e essa é a parte do outro. Então, Uhum. eu tenho que entender qual é até onde eu vou e até onde aquele profissional tem que ir. Mas no início, tive muito essa questão de realmente trazer como maternidade mesmo, né? Achar que Uhum. é igual filho e tal. Assim, em determinado ponto, eu vejo que se assemelha muito, né? Porque quando você pega uma pessoa para ensinar, é como um bebê, que ela não sabe Sim. andar, não sabe comer, né? Então eu falo a mesma coisa. Você vai ter que ensinar, você vai ter que acompanhar, você vai ter que ir lá e conferir. E aí vai indo, e sempre isso, Uhum. até que ele engatinhe, ande, Sim, né? Comece sim. a comer e assim vai. Então, nesse sentido, sim. Mas no sentido de sempre ficar aceitando as desculpas, né? Acolhendo os erros e passando a mão na cabeça, e isso daí a gente tem que olhar daí para o negócio, né? Exato. Hoje, eu falo muito com os líderes lá, eu falo, a gente tá aqui, é uma empresa, a gente nunca pode esquecer que isso é uma Uhum. empresa, Uhum. né? Por mais que a gente tenha um ambiente aqui super, assim, a gente trabalha muito para que seja um ambiente muito bom para se trabalhar, um ambiente agradável, que se tenha, a gente não é uma empresa que fica ali em cima das pessoas, cobrando e tal, né? Tem uma liberdade para se trabalhar, mas a gente tem que entender que tem que dar resultado. Exato. No final do Exato. mês tem que dar resultado, né? Sim, sim. Como falar, no final do dia, né? Tem que dar A gente exato. tem que levar o resultado para a empresa, porque se não dá certo,
todo mundo perde, Mas eu acho que até né? as pessoas, elas têm muito hábito, né, de falar assim, fica no pé do colaborador, né, isso, a empresa só quer resultado, quer resultado, quer resultado, Uhum. mas eu acho que qualquer organização, ela tem que dar resultado no final. Sim. Uma ONG, ela tem um objetivo para ela conquistar, né, Uhum. ela vive de doações. Sim. Então, se as pessoas que trabalham numa ONG, elas não angariarem as doações, a ONG, ela fecha. Sim. Então, até uma ONG, ela vive de resultado. Eu acho que essa cultura que às vezes a gente tem Uhum. de olhar para um empresário e falar, ele só quer saber de sugar do colaborador, Uhum. ela precisa mudar. Precisa. Porque, na verdade, quando você desenvolve esse colaborador e quando você cobra de uma maneira, e eu sei como vocês são, eu sei como que é a cultura da Mercúrio, Sim. eu sei que vocês têm um lado extremamente humanizado, Sim. né, de realmente valorizar as pessoas, Uhum. de investir nas pessoas, Uhum. capacitar as pessoas. Sim. Mas assim, fazer com que a pessoa ela extraia o melhor. Ontem eu dei um treinamento para uma equipe e eu falei para as meninas, eu vou tirar vocês da zona de conforto. E elas até ficaram meio assim, de uma coisa que eu falei para elas fazerem. Falei assim, vocês precisam saber que vocês podem mais. Uhum. E aí, eu acho que a função do empresário, né, a função do gestor e do líder, ele causar esse certo incômodo no colaborador para que ele possa evoluir. Porque não adianta a pessoa, ela entrou de um jeito e ela sair do mesmo jeito da empresa, você não causou transformação nenhuma na pessoa. Mas se hoje a Mercúrio, ela tem 400 colaboradores, ela está com uma baita estrutura, tem uma cultura extremamente fortalecida, ganhou o prêmio, o selo GPTW, né, que é Great, para quem não sabe, GPTW é um selo que se chama Great Place to Work, que só é concedido para pessoas, para empresas que elas realmente propiciam um lugar muito favorável para os seus colaboradores trabalharem. Melhores lugares para se trabalhar. Sim. E vocês conseguiram esse Recebemos selo. selo. Foi uma grande conquista para nós. E um marco, né, para o Grupo Mercúrio. É a primeira empresa do setor que recebe esse selo. Então, Uau. assim, também é um outro marco, né? Realmente, a gente começa até a movimentar um pouco o setor, né, em relação a isso, de algo que as empresas não olham muito, né, Andresa? Uhum. Acredito hoje com a NR, né, nova que saiu sobre saúde Sim. mental e emocional, as empresas vão ser obrigadas a trabalhar e olhar para isso. Mas lá no Grupo Mercúrio, a gente sempre teve esse perfil de ser humanizado, de olhar para o colaborador. Porque a nossa matéria-prima, vamos dizer assim, são pessoas. Exato. Né? A gente Exato. terceiriza mão de obra. Aham. Então, o nosso diferencial é realmente esse, é o tratamento, né? Esse olhar para o colaborador de forma diferente. E aí, por isso que eu falo para você, não é que a gente não vai fazer a parte dele. Né? A Uhum. gente tem pessoas com a gente que estão alinhadas com a nossa cultura, com os nossos valores e que também querem crescer. Porque o fato de um colaborador entrar como ele entra lá, ele nunca sai, né, como ele entrou. No Grupo Mercúrio nunca sai. A gente Eu forma, percebo né, isso. as pessoas na cidade até, né, em E vocês relação a... retêm muitos A gente colaboradores, retém, né? o nosso número é alto, A taxa de graças a turnover de Deus. vocês Sim, é muito sim, baixa, é né? baixa, é baixa. Eu percebo isso. Porque a gente tem esse tratamento. Então, eu falo que o nosso maior desafio, né, o nosso maior trabalho é de levar para a ponta, né, Uhum. lá para a ponta, para o pessoal que está nos postos de serviço, né, para a copeira, para a faxineira, para o porteiro, para o vigia, para levar lá o que é Mercúrio, Uhum. né, eles sentirem lá. E aí foi muito legal falando de GPTW, porque nós fizemos uma campanha da frase. E a frase que foi a sorteada que ganhou, né, que foi a escolhida que ganhou, foi de uma vigia, de um posto de Uau, serviço. que legal! E eu não lembro da frase agora, mas eu vou buscar, depois a gente vê se a gente Tá. coloca aqui. Mas ela trouxe que o GPTW só certificou aquilo que a Mercúrio já faz. Olha, até arrepia, né? Entendeu? Que legal. O significado que legal. da frase dela. Aham. Foi. Então, assim, a gente fica muito feliz. É um trabalho, a gente começou um trabalho de formiguinha, né, alguns anos atrás, quando trouxemos uma consultoria para a empresa, onde a gente foi profissionalizando, né, que a Mercúrio é uma empresa familiar.
Começou lá com a minha É o sogra. que eu ia falar, para você contar. Porque hoje as pessoas, elas enxergam... Quem conhece a Mercúrio, é uma empresa que ela está sediada em Limeira, Sim. interior de São Paulo. Depois você fala da aquisição, né, da outra cidade. Mas a sede dela é Limeira. Hoje quem vê, né, o Grupo Mercúrio, vê essa empresa grande, super conceituada. Mas como que o Mercúrio começou, o grupo? Então, o grupo era escritório de contabilidade, né? Era um Eu não escritório sabia. de contabilidade, escritório Mercúrio. Uhum. E na época era o seu Aldo e o seu Baston, acho que é Arlindo Baston. Eram 2 sócios. Minha sogra foi trabalhar como menor aprendiz. Ela era patrulheira. E ela Uhum. começou trabalhando no financeiro, no escritório. Então, não era da nossa família. Na época, era de outra família. Tá. E ela veio trabalhando, o sonho dela era aprender contabilidade. Ela pegava as contabilidades, levava para casa e ficava fazendo, rascunhando numa folha mesmo, refazendo aquelas contabilidades para aprender. Uhum. E aí até ela contava muito isso, que a mãe dela tinha que apagar a lamparina, porque na época era lamparina, né? Ela morava em sítio, era uma lamparina. Ela tinha que ir lá apagar a lamparina, porque senão ela ficava a noite toda lá fazendo e estudando. E aí, passado esse tempo, ela foi estudar, foi fazer mesmo o curso em Piracicaba ainda, porque aqui não tinha, de contabilidade, se formou. E daí ela foi para a área de contabilidade dentro do escritório. Passados alguns anos, os 2 sócios não tinham sucessores. Não tinham filhos sucessores. Até é interessante isso, né? Que com muita empresa acontece isso. Sim. Né, que a gente até fala, o Will, né, o mentor, fala muito isso, que a empresa tem 3 destinos, né? Ou ela vai ser... ou vai falir, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, né? Sim, Que aí é sim. a sucessão. E aí, na época, a minha sogra convidou um colega e eles arrendaram o escritório. Então, ela ficou por um tempo arrendado de sócio junto com ele. E passado também alguns anos daí, ela dividiu, né, a sociedade. Ele foi trabalhar com uma parte da carteira e ela ficou com a carteira e com o nome Escritório Mercúrio. Uhum. Passado também algum tempo, ela comprou o escritório. Então, ela foi lá e comprou. Ela pagou muitos anos de arrendamento, acho que foram 8 anos, e daí ela comprou o escritório. Então, assim, veio para a família e já está há 50 anos na família. Depois também, ela trabalhando com contabilidade, né? Os clientes gostavam, confiavam muito nela. Ela se casou, tudo. Meu sogro trabalhava no cartório da cidade. E aí ela convidou ele para trabalhar com ela, depois que esse sócio, né, que ela rompeu. Aí meu sogro foi trabalhar com ela e foi o boom, acho que foi na década de 70, que foi o boom de condomínios, de prédios na cidade. 70, 80, não sei. Enfim, foi algum desses anos. E aí foi o boom de condomínios na cidade, década de 80. E aí o Cal que começou, né, com essa parte de administração. Uhum. Passou-se alguns anos também, meu sogro sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E nessa época o Henrico já estava com 17 anos, já trabalhava no grupo, ele era menor aprendiz também, na época era office boy. Ele também começou como menor aprendiz. Sim, também. E aí a minha sogra falou, e ela, assim, eu acho muito bonita essa história, porque ela falou, Henrico, eu não quero que você venha, porque não tem outra saída, né? Se você quiser ir fazer a faculdade, onde você quiser ir, você vai. E aí ele falou, não, mamãe, eu vou com você. Que legal. E abraçou, né, na época, essa missão. Uhum. E tá até hoje, né? O Henrico tá há 30 anos no escritório e à frente dessa parte de administração de condomínios. Sim. E eu tenho muito orgulho dessa história e da história dele. E isso faz com que eu também tenha orgulho de carregar, né? E de levar essa marca adiante, né? De fazer crescer. E eu sempre tive muito orgulho da história dela, sabe? Assim, ela foi minha mentora, foi mãe, uma segunda mãe para mim. Ela foi muito maravilhosa na minha vida. Eu Então, acho assim, muito bonito a forma como você sempre falou dela, né? sim, sim. E agora vai fazer 1 ano, né, que ela se foi. E, então é difícil ainda um pouco, mas a gente
sabe o tamanho desse legado que ela deixou. E o Uhum. quanto ela amava aquilo lá, sabe? Porque Sim. até o final ela sempre ia lá, mexia nos papéis dela, dava os pitacos dela. Ela Aham. trabalhou sempre muito até o final, assim, né, da vida dela. Ela Sim. sempre teve muito orgulho. E eu carrego isso, assim, como uma missão, Que sabe? Que foi lindo. me dada, que foi me transferida. E tô lá junto com o Henrico. E a gente trabalha bastante, né? Eu costumo falar para meus filhos, eu falo assim, olha, não tem herança para ninguém, viu? Porque se a gente não trabalhar, Sim. a gente não vive. Então, é realmente um negócio que a gente se dedica bastante. A gente trabalha e vamos em frente, né? Que Vamos legal, seguir. Quero legal. preparar também meus filhos, quem sabe, para a sucessão também, Sim, né? sim, sim. E que o Grupo Mercúrio complete aí 100, 120 anos E e como muito mais. é carregar esse legado e fazer com que esse legado ele permaneça vivo? Porque o Grupo Mercúrio, né, e a história que você contou, ele veio muito da vontade da dona Idair de fazer dar certo e de gostar, né, de fazer o que ela fazia, Uhum. né, tanto a ponto da mãe dela ter que apagar a lamparina porque ela não parava de fazer conta. Então era uma paixão que ela tinha É. realmente. Ela levou essa paixão para o filho. Uhum. E em que momento que a Viviane ela entrou e em que momento que a Viviane ela se apaixonou também por isso? Eu fui trabalhar no Grupo Mercúrio logo depois que eu me casei com o Henrico. Então, nós nos casamos em 2006, final de 2006, novembro. Em janeiro de 2007, eu iniciei minha trajetória no Grupo Mercúrio. E eu gosto de falar porque eu não entrei lá como a esposa do Henrico, a dona, né? A chefa. Aham. Não. Se o Eu filho começou como menor aprendiz, não é? Exatamente. Eu entrei lá registrada na carteira no departamento pessoal. Uhum, E, Andresa, eu trabalho desde os meus 13 anos de idade. E eu fui trabalhar por necessidade. Meus pais se separaram, eu fui trabalhar por necessidade, eu tive que uhum. trabalhar. Então, eu sempre fui muito trabalhadeira. Até esses dias eu falei para o Henrico, Henrico, tô cansada, quero ser madame. Aí ele falou assim, não combina com Não, você, não aguenta, não você dá não conta. aguenta. É. Você não aguenta, Vi. Eu Aham. falo exatamente isso. Então, eu sempre fui muito trabalhadeira. E aí eu trabalhei muito, entrei no departamento pessoal e eu nunca fiz, todos os lugares que eu trabalhei, eu nunca fazia só aquilo. Sabe assim, ai, Vivi, ó, você vai dobrar roupa. Eu dobrava roupa, eu terminava de dobrar roupa. Ah, não tem um banheiro para lavar, não Uhum. tem alguma coisa aí para fazer. Eu sempre fui inquieta de Sim. fazer mais coisas. Então, entrei no departamento pessoal e aprendi o departamento pessoal, Uhum. de cabo a rabo, desde o registro. Na época ainda tinha muita coisa que era na máquina de escrever e tudo, do registro Nossa, a até a geração, a, demissão. a geração dos 20 e poucos anos não Não tem sabe. ideia. Pesquisa no Google depois o que é máquina de escrever, tá? Chat GPT, né? Fazia os cursos de datilografia na época, né? É. E aí eu fazia toda a parte de folha e tudo, porque eram poucos funcionários quando eu entrei lá na terceirização. E aí fazia a parte de folha até demissão, e contratava funcionário também, ia lá, o pessoal ia lá cimentar o uniforme, ia nos postos de serviço, fazia ronda de serviço também como é que fala? De supervisão, eu fazia. Aham. Então, eu fiz trabalhei em todos os departamentos. Aí depois veio a parte financeira para mim, então faturamento, financeiro. Então, teve uma época que eu fazia departamento pessoal, faturamento e financeiro, contas a pagar e receber. E assim, toda essa jornada eu fui construindo lá dentro de realmente ser curiosa, de ir para as outras áreas e querer saber, ir aprendendo e agregando mais funções, eu fui crescendo. Uhum. Então, eu gosto de falar que eu construí a minha história lá dentro. Sim. Então, hoje eu estou diretora dentro do Grupo Mercúrio, mas é um processo que eu galguei, sabe? Que Uhum. foi mérito do meu trabalho e de realmente dessa paixão. Sim. Porque acho que por eu ter uma sintonia muito forte com a minha sogra e ela me contava as histórias, eu já fui criando essa paixão, né, Aham. pelo negócio e por tudo aquilo ali, junto com ela ali, né, Uhum.
pela história, né? E eu acho que quando você me perguntou como a gente leva, é pela história, Uhum. né? A história, as pessoas que estão lá hoje, eu tenho certeza que estão por causa da história da Dona Idair, Uhum. né? E por causa da minha história e da história do Henrico também, que é muito Sim. bonita. Sim. Então, as pessoas compram isso, elas compram história, elas compram um porquê, Uhum. né? O porquê. Não é simplesmente uma empresa para gerar lucro, né, para tudo isso. Hoje a gente tem um trabalho gigantesco. Você imagina 400 pessoas, o tamanho da nossa responsabilidade social, É porque não são né? 400 pessoas, Exato. são 400 Famílias, famílias, né? Você né? multiplica isso por 4, por 5, é Exato. uma Quando população. o impacto que o Sim, Grupo Mercúrio ele gera é em pelo menos 1.200 pessoas. exato. Então, eu acredito que até os clientes olham para isso também. Uhum. A terceirização mesmo, é uma empresa de 26 anos já, entendeu? Então, Sim. não é fácil, né? Não é um mercado fácil. E trabalhar correto, né? A gente sempre tem muito pé no chão, então Uhum. trabalha realmente com solidez. Sim, sim. Não é tipo, se acontecer alguma coisa, a gente tem ali a reserva, né, para Aham. poder arcar, né, se precisavam dispensar esses funcionários, né? A gente Sim. sempre teve o pé no chão e trabalha muito, muito corretamente. Então, acho que tudo isso, né, o fato de a gente ter salário em dia, cesta básica em dia, né, tudo isso que é o óbvio, né, que É teria o que todas as empresas fazerem, mas a gente sabe que não faz. Uhum. E a gente tem os impostos, FGTS, INSS, tudo que envolve, né, aí esses funcionários, que é uma responsabilidade muito grande, a gente é muito sério com isso, né? Sim, sim. Então, como a gente sempre preza, são 80 anos, né? Então, confiança é É uma fundamental, né? história. E uma coisa que eu observo bastante, tem se falado muito sobre gestão de pessoas, né? Eu acho que é um assunto que de uns tempos para cá cresceu muito, né? Sempre foi um assunto muito, Graças a muito Deus, falado, né? mas cresceu Aham. muito. Primeiro, pela questão da falta de mão de obra, porque se eu não reter aquele talento, vai ser difícil eu conseguir lá fora no mercado. E Só que outra, tem é muito mais caro você buscar no mercado do que você reter. muito, muito. Porque quando você perde um profissional, você não perde só o profissional, você perde todo o capital intelectual que você investiu, né? Que a empresa investiu, e todo o conhecimento histórico que ele tem também ali dos clientes. Com certeza. E aí, assim, a gente tem que olhar a gestão de pessoas por um outro prisma também, Uhum. que é um prisma que vocês enxergam, Sim. que é esse prisma assim, vou cuidar das minhas pessoas, Uhum. por isso que você falou, né? Porque eu invisto nelas, o capital intelectual, elas têm o conhecimento de cada cliente meu, mas também porque eu falo que para pessoas que têm acima de. Você tem um colaborador, Uhum. a primeira pessoa que tem que comprar o teu negócio é o teu É. funcionário. É o teu funcionário. É. O teu cliente, ele compra por consequência. Uhum. Não adianta. Eu vejo muitos empresários que às vezes eles são muito preocupados, e não está errado, Uhum. mas às vezes ele é só preocupado em fazer campanhas externas. Uhum. Fazer campanha para cliente, isso, aquilo. E o teu colaborador? Peraí, olha para ele também, Você vai sabe? ganhar muito mais. Sim, porque é o teu colaborador que está lá na linha de frente. Uhum. Imagine se você não cuida das suas pessoas, você tem prestadores de serviço. Sim. Imagine se esse porteiro, né, essa pessoa que está num condomínio, ela está insatisfeita com o negócio, vai refletir Vai, totalmente. nos moradores. É tipo cuidar de quem cuida, né? O Uhum. papel da empresa é cuidar de quem cuida. A gente, a gente tem que buscar o cliente, mas eu não consigo nem entender, Andresa, assim, sabe? Como é que eu busco o cliente e não preparo essa pessoa que está aqui para receber esse cliente? Uhum. Né? Essa pessoa que está aqui, ela tem que saber o que ela vai falar e do que ela está falando e por quê, Uhum. né? E por que aquilo ali existe, por que aquilo ali é daquela forma. Nós fizemos uma aquisição de carteira agora em setembro e adquirimos uma carteira em Campinas e a gente está nesse trabalho lá.
a gente entrou em janeiro, né? Estamos há 6 meses lá e o nosso trabalho hoje lá é com a equipe, Sim. né? Sobre a nossa história, sobre a nossa forma de trabalho, que é um formato completamente diferente da empresa anterior. Uhum. Porque por mais que faça a mesma coisa, as pessoas precisam entender como é o jeito Mercúrio de fazer. Exato. E a cultura, Porque esse é o nosso né? diferencial. E aí que tá, né, Andresa? Se a pessoa não se importa em olhar para esse colaborador e ele e trabalhar e esse colaborador não trabalhar com um propósito, chega a concorrência e chama ele vai. Sim. Porque ele tá ali só por tá, né? Exato. Tá ali, então, do mesmo jeito que ele faz aqui, ele vai fazer no outro. E aí não cria essa identidade. Uhum. E aí aquela questão, quando eu não crio essa identidade, eu crio uma empresa daquele segmento, daquele mercado, Sim, simplesmente. sim. Agora, quando eu crio uma identidade, eu fortaleço uma cultura, eu fortaleço as pessoas, eu crio a minha identidade. Então, você tem o Grupo Mercúrio. Você não tem uma administradora de condomínios, você não tem uma empresa prestadora de serviço. Sim. É consequência, tudo que vocês fazem é lógico. Sim. Mas o Grupo Mercúrio, ele é muito maior e qualquer coisa que você venha a adquirir, né, de incorporar dentro do Grupo Mercúrio, essa cultura ela está fortalecida. E como que é o desafio porque é o maior desafio, eu acho que de uma empresa, principalmente uma empresa de 80 anos, uma empresa com 400 colaboradores, como que é para manter essa cultura, essa chama acesa? É não parar de investir, Andresa. O tempo inteiro a gente está. Pessoas e processos, né? Pessoas e processos. Então a gente participa dos congressos, os maiores congressos, né? Acabamos de chegar do congresso de administradores de condomínio. E eu participo de muitos treinamentos e dessa parte de desenvolvimento pessoal. Nós estamos com consultoria lá dentro hoje de cultura. Então a gente contratou uma consultoria de RH especializada em cultura dentro das empresas. Para a gente poder trabalhar agora vinda de Campinas. Porque a gente tem que trabalhar a cultura daqui para receber e a gente tem que trabalhar a cultura de lá para levar a nossa cultura para lá. Então está sendo uma transferência. Então a gente tem que investir. Né? As empresas costumam investir na parte que diz respeito ao negócio. Mas a gente não pode esquecer que as pessoas que fazem o negócio acontecer. Então, o nosso maior investimento é sempre nessa questão do capital humano mesmo. Do que a gente pode fazer para movimentar as pessoas, para trazer inovação, para as pessoas comprarem essas nossas ideias. Sim. Porque qualquer ideia, qualquer movimento, qualquer mudança que a gente venha a fazer, a gente tem que sentar com as pessoas e vender para elas primeiro. Sim, sim, sim. Então, hoje a gente tem muita aderência disso, não porque a gente está lá, a gente está mandando. Não, porque as pessoas compram junto com a gente. As nossas loucuras, né? Assim, as pessoas abraçam essas mudanças. E a gente dá, né, munição, dá treinamento, prepara e tá ali apoiando e vai. Então, a gente tem também uma gestão muito próxima. Sim. Acho que isso também faz muito sentido. Então, primeiro investir nessa parte de pessoas, né? Buscar o conhecimento, porque cada empresa ela vai funcionar de um jeito, cada empresa tem um comportamento, né? E aí você entender o que ali dentro do seu negócio faz sentido, buscar esses investimentos, investir, né? Igual os seus treinamentos também, né, Andresa, que fazem muito sentido. E realmente trabalhar e estar junto com as pessoas. Eu acho que o brilho no olho e essa vontade de fazer as coisas acontecerem muda tudo, faz a diferença. Faz a diferença. E às vezes você só dá ordem e não explicar o porquê e nem onde, né, você está planejando chegar. Por que as pessoas vão todo dia trabalhar? Nossa, eu acho esse o maior erro das empresas. Por que eu vou acordar todo dia e trabalhar? Elas não explicarem o porquê e não explicarem a visão. Então, assim, tá bom, eu tô caminhando por aqui, mas onde é que a gente vai chegar com isso? Sim. E aí, como que você quer que o seu colaborador ele dê o seu melhor, sendo que você não fala da visão do teu negócio? E aí, eu quero perguntar,
Você, né, falou que você começou a investir um pouco mais, né, um pouco mais em conhecimento. Você sempre foi muito empreendedora, teve esse perfil muito, né, de trabalhar e de desbravar e tudo mais, mas da pandemia para cá. A Viviane, gente, no ano passado eu fiz uma imersão, a imersão Diamante para empresárias aqui em Limeira, e a Viviane ela deu uma palestra sobre sabotadores, que foi incrível, incrível, genial, incrível mesmo. E quando que foi esse momento? Como que foi esse momento de você falar assim, espera aí, deixa eu investir um pouco mais em autoconhecimento? Teve algum episódio, alguma coisa, ou foi uma Teve. transição natural? Teve sim, né? Como eu falei no início, eu tenho 2 filhos, né? A Paola e o Henry. E em 2016, mais ou menos, quando a gente iniciou esse processo de profissionalização na empresa, eu estava à frente da terceirização e da portaria à distância, né? Que é a segurança eletrônica. E trabalhava muito, que nem uma louca, Andresa. Trabalhava que nem uma louca. Eu falo que tinha fila na minha porta, assim. A Paola já estava nascida? A Paola tinha 6 anos Aham, e o Henry tinha 3, em tá. 2016. E aí esse consultor, ele falou, Roberto Caran, na época que a gente tinha muitas conversas, e ele indicou para mim um processo de coaching. Aham. E aí eu passei por esse processo de coaching. Nesse processo de coaching, ele perguntou assim para mim, quem é a Vivi? Quem é a Viviane? E aí eu fiquei assim, uns 10 segundos, assim, parada. Acho que eu cheguei a ficar até 1 minuto ali parada, calada, sem saber falar para ele quem eu era. Porque Caramba. eu comecei a falar, eu sou a mãe, eu sou, né, falando do profissional e da mãe e tal. Ele falou, não, quem é a Viviane? Não que ela faz. Do que ela gosta, né? O que abastece ela? O que faz sentido? E eu não sabia. E aí, porque eu já estava envolvida muito na maternidade, era maternidade e trabalho, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Acho que eu nunca tinha parado na minha vida para pensar, né? E aí, naquele momento, ele começou a trazer, né, coisas ali, e aí eu fui. Daí que eu tive um despertar, Andresa, assim. Uhum. E aí eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a me cuidar mais, sabe? Olhar para mim, né? Que todo mundo que passa pela maternidade sabe que a gente se perde, né? Na nossa identidade, ela se perde muito na maternidade. E aí eu fui fazer e aí fui descobrindo coisas que me abastecia, né? Me sentindo melhor. Depois fiz o Mastermind, que foi o Mastermind, que foi assim também outro divisor de águas na minha vida. Que eu entrei uma pessoa e saí outra. Foi onde eu aprendi, porque o Mastermind, o Lince, por exemplo, é liderança eficaz, né? Liderança interpessoal e eficaz, acho que é mais ou menos isso. Então, eles trabalham muito isso. Então, são 12 encontros, um deles tem essa parte de delegar, então você vai uma semana, outra semana você faz os exercícios, volta na outra semana. Então, é prática e... teoria e prática. Então, foi muito legal para mim, muito, muito. Tanto que eu fiz depois 5 apoios, que você pode refazer o treinamento. Eu refiz o treinamento 5 vezes e fiz os outros também, o pleno, todos os treinamentos. E dali não parei mais. Depois eu fiz um curso de inteligência emocional, que foi Acenda a Sua Luz, da Carol Rasch. Fiz uma formação em mentoria de carreira e foi onde eu conheci os sabotadores. Tá. E aí me especializei em sabotadores mentais. Fiz com a empresa inteira. E assim, gente, tudo que eu fui fazendo, tudo, eu ia aplicando na empresa, E tá? por que você se especializou em sabotadores especificamente? Porque eu entendi muita coisa no meu comportamento que me sabotava. Por exemplo, o sabotador maior meu que deu na época foi o ajudador, que é a Madre Teresa de Calcutá, que faz tudo para todo mundo e esquece dela mesma. Por isso a dificuldade de encontrar quem é a Viviane. Exatamente. Sim. Porque eu servia muito. Servir é bom? É. Mas na Bíblia fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu entendi que eu não me amava, né? Eu não cuidava. Se eu não cuido de mim é porque eu não me amo. Sim. Né? Eu não olhava para mim. Então, autoestima baixa. Né? Eram várias questões ali. Então, trabalhava que nem uma louca. Me dedicava a todo mundo, a vida, né? Marido, filho, todo mundo. Mas eu mesma
Tava lá atrás da fila. Uhum. Ah, se sobrar um pouquinho. Então, hoje eu entendo que tudo que eu faço para mim, por mim, eu sou muito melhor servindo. Não Uhum. é que eu deixei de servir, Sim. né? Mas eu sou muito melhor servindo a partir do momento que eu estou mais abastecida daquilo que é bom para mim. É igual você citou aí do Sandara, né? Um momento de massagem, um momento de ir na academia, de se cuidar. Para mim, ir na academia é uma terapia. É um momento que eu tenho lá, o meu momento de desligar, porque eu tô sem telefone, Exato. tô sem nada. Se eu ficar, né, pensando em outras coisas ali, eu não consigo contar os Sim, exercícios, sim, né? Então, é um momento de descompressão também, né? Um sim. momento que é importante para a construção dessa empresária, né? Dessa Uhum. mulher forte, que tem que tomar muitas decisões, né? Difíceis no dia a dia, então tudo isso me abastece para isso, é realmente muito importante. É um ciclo, né, que se Sim, fecha, né? A sim. gente precisa de estar com o espiritual abastecido, físico, né? Todos os lados, Com porque certeza. senão, como é que fala? Se fica uma cadeira sem perna, né? Ela cai, Não né? A tem qualquer momento jeito. cai, né? Sabe que uma vez eu aprendi com um mentor que eu tive e eu era assim como você. Aham. Eu era a pessoa que eu era ajudadora, eu fazia para todo mundo, tal. E eu morei em São José do Rio Preto, voltei de São José do Rio Preto em 2008, eu acho, para poder cuidar do meu pai, que estava com câncer. E aí eu acabei não morar na casa da minha mãe e do meu pai, eles eram separados de corpos, mas moravam na mesma casa. E eu lembro que quando os meus pais morreram, ambos morreram em 2017, Uhum. eu entrei numa depressão profunda. Tive também câncer naquele mesmo ano, mas não foi o câncer que me causou a depressão. Uhum. Foi a sensação de inutilidade. Porque eu só fazia pelo outro, só fazia pelo Uhum. outro. E eu perdi outro. Você falou, e agora, o que eu vou E fazer? agora, o que eu vou fazer? Eu não sou útil para nada. Aham. Eu lembro que eu até cheguei a escrever uma carta, não sirvo para isso, não sirvo para aquilo, tal, enfim. E aí eu aprendi com um mentor que eu tive, que ele falou assim: quando a gente faz muito pelo outro Uhum. e a gente não se cuida, a gente vai criando migalhas de nós, né? A gente vai deixando migalhas de nós. Quando eu faço pelo outro e eu não olho para mim, eu estou dando migalha para o outro também. Uhum. Aí ele falou assim: para e pensa na pessoa que você mais ama hoje. Essa pessoa ela merece migalha? A sua migalha? Migalha a gente dá pra pomba na rua, não é? Tipo, dá pro passarinho. Sim, Nem pra sim. cachorro a gente dá migalha mais, não É. é? Então, ele falou assim, as pessoas merecem migalha? Eu falei assim, não. Ele falou assim, então, por que que você tá dando migalha pro outro? Cuide de você. E foi exatamente nesse momento, uma história muito parecida com a sua, que eu tinha perdido totalmente a identidade. E aí, eu falei assim, não, peraí, eu preciso me cuidar. Aí foi quando eu fui buscar atividade física, terapia, Uhum. autoconhecimento e tudo mais. Mesmo tendo, né, a formação em psicologia. Olha que Olha louco. só. Então não é porque eu me formei em psicologia que eu era Tinha todo o imune conhecimento teórico, o mas a teórico. prática Exatamente, mas não a prática. não aplicava, né? Vamos dizer assim. É muito Sim, difícil, né, Andresa? Até pelo sim. momento, por tudo que você passou, né? Mas Aham. eu vi muito sobre isso mesmo, né? Que quando a pessoa cuida muito de um doente e o doente falece, ela fica com vazio. Ela não, Fica. ela fica perdida, né? Porque tem Aham. muitos horários, né? Do cuidado, tem muito ali, Sim. né? Tudo cronometrado. E depois, se não preenche, né? Esse Uhum. tempo, a pessoa fica completamente perdida, né? E é a mesma coisa da mãe, né? Sim, A mãe, ela tá tão acostumada a se doar pro filho, a fazer os horários dos filhos, o sim, que, o que não é errado, eu acho que, sim. né, eu acho que ela tem que fazer, mas ela esquece de si. É. Então, eu acho que esse se olhar, né? E eu acho que essa Viviane que se redescobriu, Uhum. ela conseguiu iluminar ainda mais a Mercúrio hoje, né? Eu acho que ela Exato. conseguiu trazer muito mais luz para Mercúrio hoje, para sua família, enfim. Muito. Nossa, tá passando. Transbordar, né? Eu costumo dizer que é um transbordamento, né? Igual como o seu trabalho, Andresa. Você tem muito conhecimento, você, né, vem adquirindo uma bagagem gigantesca, né? E o seu transbordar é cada vez maior. E eu acho que E quanto eu mais a sinto gente muito isso. transborda, mais a A gente gente tem para quer, né, transbordar. transbordar. E eu gostaria de transbordar até mais, né? Como eu te contei, né? Que o ano passado fiz
mesmo com toda essa demanda, ainda abri uma mentoria em grupo para empresárias, Aham. que era bem focado nessa parte de inteligência emocional dentro da empresa, Uhum. né? Inteligência emocional dentro do negócio. E aí achei engraçado, porque quando elas vieram, elas falaram, não, achei que se você ia ensinar eu lidar com a equipe. Aí eu falei, como é que você lida com a equipe se você não sabe lidar nem com você mesma? Sim. Então o processo foi, primeiro elas se conheceram, para elas se entenderem, porque quando eu me conheço, aí eu começo a entender o outro Uhum. e a conhecer o outro. Então, esse transbordar, ele realmente veio muito forte e cada vez mais, né, essa vontade, buscando maneiras e formas de evoluir e de Uhum. trazer isso da melhor forma. E sempre que eu falo assim, sempre que eu subo a minha régua, que eu subo de degrau, eu trago o time junto, Sim, sim, né? sim. Sempre tô trazendo junto. Tanto que a empresa ela tá crescendo É, e contando, né? sim. A gente tá gravando o legal do YouTube é que a pessoa ela pode assistir em 2030. Uhum. Então a gente tá gravando esse episódio aqui em junho de 2025. Eu tenho certeza que se você voltar no próximo ano, daqui a um ano, a Mercúrio vai estar muito maior do que ela tá Ah, hoje se Deus por causa quiser. disso. Vivi, tá passando muito rápido o nosso Aham. tempo. Eu quero te Tá. fazer uma pergunta assim. é, Se a Viviane, ela fosse começar, né? Hoje você tem toda essa estrutura, um negócio e tudo mais. Mas se você fosse começar um negócio do zero hoje, do zero, onde você focaria, o que você buscaria para começar esse negócio do zero? Só que antes de você responder essa pergunta, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que também fazem parte de todos os nossos episódios, que são o Conecta Venda. Conheça o Conecta Venda em menos de 1 minuto. Logo que você contrata, você já pode cadastrar seus produtos, criar seus catálogos e enviar para seus clientes. Eles terão uma experiência de compra rápida e intuitiva, podendo ver seus produtos por categoria, ver fotos, descrições e variações, além de fazer o cálculo de frete e pagamento na finalização da compra. Seus pedidos ficarão muito mais organizados com um painel administrativo completo, ganhando tempo e vendendo muito mais. E o melhor, sem taxas sobre as suas vendas. Ficou interessada? Clique no link da bio e contrate agora. Homewell Automação Residencial, LBF Semijoias, que eu citei no começo do nosso episódio, Sundara Garden Spa, que eu citei no começo do episódio também, e a Ramos Laser, que sempre faz parte dos nossos finais de episódio aqui, que todo mundo gosta da surpresa que a Ramos ela sempre prepara. Então, Vivi, para você deixar como se fosse uma última mensagem, se você fosse começar hoje, porque eu costumo sempre falar assim, a Viviane, que tem uma empresa de 400 colaboradores, não é a mesma Viviane que começou a gestão da Mercúrio lá atrás. Uhum. Né? Você teve que passar por vários processos, se desconstruir, reconstruir uma nova versão. Uhum. Mas se você fosse lá atrás, voltar e começar qualquer negócio, em qualquer área, qual seria o caminho que você buscaria? Primeiro eu ia estudar o mercado, iria buscar, né, referências do negócio e depois capital, né, um capital de giro para iniciar o negócio, ou se eu já tivesse, né, um capital ali para começar. Sim. E eu acho que é uma coisa que E você... usar toda a minha bagagem mesmo, né, que acho que seria o diferencial, né, tanto a bagagem de conhecimento quanto essa construção, né, que a gente faz como marca pessoal, né, Uhum. e realmente de ser referência, né, essa influência, né, que já tem Sim. para buscar clientes. Sim, sim, sim. Eu acho que você falou uma coisa, citou uma coisa em alguma parte desse episódio, que é essa incessante busca pelo conhecimento que você tem. Uhum. Eu acho que isso é um grande diferencial teu e é o que te torna grande. Sim. Né? E o que te torna grande não é torna grande a Viviane do Grupo Mercúrio ou a Viviane mentora, né? Sim. Que foi mentora de empresárias no ano passado, ou a Viviane mãe, é a Viviane pessoa como um Sim, todo, né? sim. Então eu acho que isso te torna muito grande mesmo. Olha, que lindo isso. É. É verdade, né? A gente vai se construindo e
E eu amo a maturidade, fiz 44 anos ontem e não trocaria por nenhuma outra idade, porque hoje eu estou num momento, eu acho que a sabedoria, né, que a gente vai tendo Uhum. com o decorrer da vida e chegar hoje aos 44 da forma que eu estou, com essa minha cabeça, com essa mentalidade, que eu acho que é tudo que a gente tem. É a nossa mentalidade. Como você falou, se eu não tiver mais nada, tiver que começar um negócio do zero, eu vou usar a minha mentalidade, Uhum. o meu conhecimento, e depois tudo que eu tenho, né, aí de network e que eu fiz ao longo dos anos, né, e tudo Uhum. isso para realmente construir algo do zero. Então, hoje, se eu não tivesse mais nada, eu tenho certeza que eu conseguiria construir, sim, algo do zero e que teria muito sucesso, com certeza. Por isso que tem muitos milionários que... Geraldo Rufino, uma pessoa que quebrou várias vezes e ele construiu grandes impérios. Porque não é o negócio em si, né, Não. Vivi? É a pessoa É a que está pessoa. por trás do negócio. É a pessoa. E às vezes as pessoas acham que elas vão sair dali e fazer algo igual você. Só que a partir do momento que ela não está mais com você, ela perde a referência, Uhum. né? A mesma Sim. coisa de um mentor. O que as pessoas compram? A sua mente, Uhum. Sim. né? A sua mente. Quando a pessoa está contratando um mentor, e eu acredito muito e consumo muitos mentores, tive muitos mentores ao decorrer da minha vida, que foram as pessoas que me ajudaram a me construir Uhum. e eu chegar até aqui. Sim. Então, sou muito grata, invisto e continuo investindo e sempre vou investir nisso, porque eu Aham. acredito que essas mentorias aceleram o nosso processo. Com né? certeza. Com certeza. Aceleram e são pessoas que já foram lá e erraram e acertaram e vêm e abrem e falam para você, de repente você está ali, né, em cima de um problema e a pessoa vem de fora e enxerga algo que você tá ali e de repente você nem enxergaria. Uhum. Mas a pessoa vai lá num ponto e Exato. realmente te ajuda. Exato. Então faz muita diferença, né? Fazer parte desses grupos de mentoria que eu faço também, né? Desses clubes Com de mentoria que ajudam muito. Com certeza, com certeza. Vivi, você vai ser a primeira pessoa que eu vou fazer um segundo convite para estar aqui, tá? Ah, é? A primeira pessoa. Eu quero que você venha em uma nova ocasião para gente falar sobre os sabotadores. Ah, que delícia! Porque esse conteúdo da Vivi sobre sabotadores é uma coisa assim incrível, incrível. Eu nunca tinha visto dessa maneira, né? Lógico que a gente estuda, ouve falar sobre isso, mas a maneira ordenada como você traz é uma maneira muito clara e a gente consegue realmente se enxergar nesses sabotadores. Ela tem até um teste, uma avaliação, tudo mais. Sim. Então fica o convite aqui para você voltar para falar sobre os sabotadores. Eu queria hoje realmente conversar com a Viviane, porque eu acho que, mais do que qualquer coisa, as pessoas que estão nos assistindo, elas precisam de exemplos, e bons exemplos de empreendedores. Sim. Elas precisam de pessoas que falam assim, olha, eu tenho uma empresa que tem 400 colaboradores e que acredita nos 400 colaboradores. E não que fala mal dos 400 colaboradores. Sim. Então, eu acho que isso daí é muito importante. Como forma de reconhecimento por você estar aqui hoje, tem uma placa de reconhecimento que é feita pela Ramos. Que a linda. Ramos Laser. Amei, obrigada. Especialmente para você. Amei. E deixa a sua última mensagem aí para quem está nos assistindo. Fala das suas redes sociais. Agora é o momento de você deixar esse último recado. Legal. Bom, gente, me sigam lá no Instagram. Meu Instagram é Viviane Senevis, com 2 Es no final. E eu deixo lá um conteúdo motivacional, também tem um canal sobre liderança no ICRU, aqui eu trago um pouquinho sobre o dia a dia, e ali eu sempre trago algum insight, então tenho procurado fazer isso todos os dias. E o que mais?
E o Grupo Mercúrio também. Siga também o Grupo Mercúrio, @Grupo Mercúrio. Que é muito ativo nas redes sociais. A isso que eu gente tem falo. feito um trabalho lá. A equipe, você viu? Não, é muito gente, legal. Tá todo, mundo virando, muito. tá todo mundo virando ator, atriz lá. Tá É. uma coisa de louco. Todo mundo briga lá porque todo mundo quer fazer, viu? Sim. Que às vezes eu falo com algumas O pessoas. maior engajamento o que a gente vê é essa hora, viu? O que eu todo vou mundo postar, gosta o que de eu vou fazer. postar na rede social? Gente, o meu mercado não dá. Não dá, Vivi? Você vê o nosso, né? Aham. São vários ali e a gente tem conseguido. A mensagem que eu deixo hoje, né? Ontem fiz aniversário e aí eu vi cada mensagem, né? Cada frase, né? Cada pessoa deixou. E eu gosto de fazer aniversário, eu acho que tudo isso reafirma muita coisa do que a gente vem fazendo. Então, assim, eu gosto dessa frase, falo de todas as frases, eu acho que é quando você muda, o mundo muda. Porque muitas vezes eu mesma, como pessoa, fiquei procurando o problema lá fora, no outro. E o que eu posso fazer com o outro, pelo outro? Nada, zero. Uhum. Quem eu posso mudar? Eu. Uhum. E eu vi isso na minha vida, a partir do momento que eu mudei, que eu me transformei, que eu busquei o desenvolvimento, automaticamente as pessoas ao meu redor foram mudando. Então, isso que eu deixo aqui é muito, muito isso, porque as pessoas gostam de ficar criticando o outro, né? Criticando o outro, eu já me vi nesse papel também. Critica a empresa, critica o marido, a esposa, mas neles eu nunca vou estar. Eu vou estar o quê? Em mim, na minha pele. Eu posso fazer alguma coisa, né? Uhum. Por mim. E pela situação. E aí, o que eu posso fazer pela situação? Eu mudar. Então, quando você muda, o mundo muda. Isso realmente é algo que faz muito sentido para mim, sabe? Perfeito. E você viveu isso. E eu vivi isso. Muito bom. Gratidão, Vivi, por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Eu acho que ela deixou grandes mensagens aqui para nós. Comenta nesse episódio qual foi o maior aprendizado que você teve aqui com esse episódio. Pra gente, né, que tá participando, é muito importante a gente ver que você tá aprendendo, o que você tá achando. E fique conosco os próximos episódios. Como eu falei, só tô trazendo mulher, assim, olha, incrível mesmo, para esse Diamante Talk, como a Viviane Senevis. Obrigada mais uma vez, Vivi. Obrigada, Andresa. Obrigada pelo convite, obrigada por essa conversa maravilhosa. Obrigada, viu? E até o próximo episódio.